Boa noite, meus amigos. Estamos juntos novamente no canal Espiritismo na Prática. Nós abraçamos a todos com muito carinho. Este é o programa Palavras de Vida Eterna, em que nós fazemos umas singelas reflexões em torno do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, nós vamos. Primeiro, eu gostaria de agradecer, a presença de todos, o apoio aqui para o canal, e vamos fazer uma prece. Querido Mestre Jesus, que a tua paz, Senhor, envolva a todos nós, nestes momentos em que aqui estamos, unidos pelo mesmo ideal, pela mesma vibração de amor, para refletirmos sobre os teus ensinamentos. Que a tua paz, Jesus, envolva a cada um de nós e se estenda a todos os nossos irmãos em humanidade. Que haja paz nos corações, que haja paz nos lares, que haja paz nas nações. E é em teu nome, Jesus, que nós iniciamos as nossas reflexões. Que assim seja. Hoje nós vamos conversar sobre a passagem evangélica de Jesus e Lázaro. João relata no seu evangelho, no capítulo 11, versículos 1 e seguintes, em que ele diz assim: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. O irmão de Marta e Maria, Lázaro, estava enfermo. E elas, então, mandaram alguém para dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ao ouvir isso, porque Jesus não estava em Betânia, Jesus estava em Jerusalém, e era longe ali de Betânia. E Jesus, ouvindo dizer que aquele que tu amas está enfermo, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã Maria e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava, em Jerusalém. Depois disso, diz aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, que significa mestre, Ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? E aí João continua relatando em seu evangelho. Então, nós vamos analisar o seguinte: o primeiro ensinamento: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Era o recado de Marta e Maria para Jesus, referindo-se a seu amigo Lázaro, que era irmão de Marta e Maria. Essa família de Betânia, os 3 irmãos, Jesus os amava profundamente. Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, que é o primeiro livro dos 11, da série da Amélia Rodrigues,
tem um capítulo que se chama A Família de Betânia. E Amélia Rodrigues descreve ali Betânia, um lugar maravilhoso, é um lugar aprazível, né? E Jesus ia sempre ali para descansar, ele com seus discípulos, no lar de Marta, Maria e Lázaro. Mas Jesus foi para Jerusalém. E, nesse meio tempo, Lázaro adoeceu. Então, quando ele recebe esse recado, era um recado urgente, não é? Subtende-se que era urgente. E ele diz que ele estava enfermo e Jesus ainda ficou ali 2 dias. Mas a distância entre Jerusalém e a aldeia, né, de Betânia era uma distância longe, né? E quando Jesus chegou, Lázaro já estava sepultado, estava morto e sepultado conforme o Evangelho nos relata. Então, quando a gente pensa nessa frase, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas, nós verificaremos que cada um de nós podemos ser esse amigo de Jesus que está enfermo, que está morto. Em qual sentido? Morto para a verdade, morto para os ensinamentos elevados superiores da vida, que é o alimento do espírito. Então, cada um de nós, né, temos alguém que, quando nós estamos mortos para as verdades, que nós estamos sofrendo ou que estamos percorrendo um caminho que nos trará sofrimentos, dores, que atrasará a nossa jornada reencarnatória, haverá um amigo nosso, alguém que intercede por nós. Então, é alguém que vai fazer uma prece e que vai dizer: Senhor Deus, Jesus, cuida desse meu amigo que está tão necessitado. Então, sempre terá alguém que vai interceder por nós, seja o pai, a mãe, o irmão, um amigo, né? A pessoa vai dizer: procure um centro espírita, leia uma mensagem, vai tomar um passe, que você vai ficar aliviado. Faça uma prece, né? Faça uma boa leitura, mantenha os pensamentos elevados. Então, isso é muito importante, né? E aí, quando Jesus chega em Betânia, né, e ele toma conhecimento de que Lázaro estava morto, entre aspas, Jesus chorou, porque ele amava muito o seu amigo Lázaro. Mas aí Jesus se encaminha para o sepulcro onde estava o corpo de Lázaro, onde Lázaro estava sepultado. Antigamente, as sepulturas, os sepulcros, né, melhor dizendo, eram escavações feitas na rocha, que era coberto, colocava-se o corpo ali dentro, era um cômodo grande, e fechava-se com uma pedra muito pesada. Então, Jesus foi até lá com Marta e Maria, muito chorosas, com a multidão, né, com os discípulos e todos conhecidos, né, da família de Lázaro. E Jesus chega ali
naquele sepulcro e dá uma ordem. Ele diz assim: tirai a pedra. Então, nós vamos ver nessa passagem de Jesus e Lázaro o lento despertar do espírito. Porque nenhum de nós desperta quando você está morto para as coisas espirituais, que você está ainda vivendo num estado de sono, né, envolvido pelas ilusões do mundo. Você não consegue despertar de uma hora para outra e elevar-se às altas esferas. Então, Jesus dá essa ordem: tirai a pedra. E as pessoas pensavam: mas, Senhor, ele está morto há 3 dias. E ele está já, o corpo ainda está em estado de putrefação. Devia ter mau cheiro, eles disseram para Jesus. Mas Jesus, que era o médium de Deus, Jesus viu ali, sabia que Lázaro não estava morto. Morto no sentido de morte orgânica. Por quê? Naquela época, era muito comum os casos de catalepsia. As pessoas tinham um mal, uma enfermidade, alguma coisa, que dava aparência de morte. Mas a pessoa não estava morta, né? Ela tinha toda a aparência. O seu corpo ficava, as feições, cor de cera, às vezes exalava um mau cheiro e tal, mas era esse estado de catalepsia. Porque antigamente não tinha os recursos que tem hoje, né? Os exames, tudo isso para saber que a pessoa estava realmente morta. Então, muitos eram sepultados vivos. Era uma coisa terrível, né? Então, entre Jesus e aquele morto, havia uma pedra, havia uma barreira. Jesus era a luz, o túmulo era a sombra, era a escuridão ali dentro do túmulo, era um obstáculo enorme, muito pesado, que era aquela pedra. Então Jesus diz: tirai a pedra, ou seja, tirai o entulho mental que impede a visão maravilhosa da vida imortal. É como se ele estivesse dizendo isso para nós. Nós podemos ser Lázaro, estarmos mortos para as verdades espirituais e com a nossa mente, né, cheia de lixo mental, cheia de entulho mental. E nós não conseguimos perceber a luz, Jesus, junto a nós, e nós estamos mergulhados nas trevas. Então, quando Jesus disse: tirai a pedra, ele pediu ajuda de todos que estavam ali ao redor para que pudessem colaborar no despertamento de Lázaro. É o que eu disse antes. Quantos de nós contamos com a ajuda dos encarnados e dos amigos espirituais que nos auxiliam a tirar esse entulho mental, essas faixas mentais inferiores,
né, que nos impedem de enxergar as verdades, a luz, né, de Jesus junto a nós. Então, os amigos encarnados e desencarnados nos auxiliam a nos livrarmos desses entulhos, como Ananias ajudou Paulo, que estava temporariamente cego. Ananias, a pedido de Jesus, ele procura Paulo, dá-lhe um passe, né, e tira aquelas escamas que eram símbolo da cegueira que Paulo trazia, a cegueira do espírito, né? Nós também somos assim. Então, quando tira a pedra, Lázaro, que estava lá no túmulo, no escuro, ele não conseguiu perceber Jesus. Aí Jesus fala a segunda frase: Lázaro, sai para fora. Imagina o susto dos que estavam ali com essa ordem de Jesus. Todos que estavam ali, que tinham ajudado a tirar aquela pedra, não é? Estavam colaborando no despertamento espiritual de Lázaro. E como nós, Lázaros, os amigos estavam nos ajudando, os amigos encarnados e os desencarnados. E essa frase de Jesus, Lázaro, sai para fora, a autoridade moral de Jesus, aliado ao seu amor, à sua bondade, tira Lázaro da sombra do túmulo, para que Lázaro viesse para a luz. Era só uma pedra que impedia Lázaro de estar com Jesus, de sair da sombra da morte para a claridade, para a luz imortal. Assim também somos nós. Quando nós estamos presos às coisas do mundo, nós precisamos de ajuda. Nós não conseguimos enxergar Jesus na nossa vida. Nós não damos conta disso, porque nós estamos muito envolvidos com as coisas materiais, com as ilusões do mundo. Então, o Evangelho diz assim, Jesus dá a ordem, e o defunto saiu, diz o Evangelho. E Lázaro, segundo Emmanuel, Lázaro se ergue do túmulo, se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge imortal. Emmanuel diz isso. Então, esse episódio, essa fase, né, de sai para fora, acontece conosco, quando nós estamos mortos para a vida espiritual, para os valores espirituais, nós nos esquecemos que somos espíritos imortais e alguém, amigos desencarnados, encarnados, Jesus e tal, retira a pedra do egoísmo do nosso coração, dos nossos sentimentos. E nós já podemos ouvir assim a voz de Jesus: sai para fora, ou seja, sai aí dessa morte espiritual e venha para mim, porque eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, olha como é bonito, né? Esse simbolismo. Então, Jesus nos convida para a luz, para a verdade,
para a vida, com V maiúsculo, a vida verdadeira, a vida espiritual. E no começo, ai, desculpa, no começo, Lázaro deve ter saído ali vacilante, porque naquela época eles enfaixavam o cadáver, né? Colocavam faixa como se fosse, ficasse como se fossem múmias. Então, imagina a dificuldade dele caminhar. Então, nós também trazemos essas faixas mentais que nos identificam com a morte, mas pelo menos nós já estamos erguidos. Então, a gente começa assim, vacilante, né? Inseguro, com medo, às vezes, de começar uma nova caminhada, né? No rumo da luz de Jesus. Às vezes a gente tem que renunciar a muitos valores. Então, é uma longa caminhada, mas que vale a pena. Então, Lázaro sai para a claridade. Aí vem a terceira frase: desligai-o e deixai-o ir. Jesus ordena. Então, nós, se fôssemos Lázaros, ou que estivemos como Lázaro, nas encarnações passadas, às vezes até nessa mesmo, nós já estamos do lado de fora. Alguém nos falou do Evangelho de Jesus, nos apresentou o Evangelho de Jesus. Então, nós temos ainda as mãos, os pés ligados às faixas, por faixas inferiores ainda do mundo material, e o nosso rosto está coberto com um lenço, porque também eles sepultavam os corpos e, além de enfaixar, eles colocavam um lenço no rosto daquele cadáver, né? Daquela pessoa que estava ali morta. Então, Lázaro já estava do lado de fora, mas ele não conseguia caminhar, porque ele estava todo enfaixado. Então, Jesus fala, desatai-o e deixai-o ir. Aí a gente fica pensando, nós também trazemos em nós faixas de egoísmo, faixas de orgulho, de inveja, de ódio, velhas faixas que nos mantêm, que nos conservam presos à sepultura de nossas ilusões, que teimam em não morrer. Mas aí os amigos retiraram a pedra. Não basta só retirar a pedra, é preciso que a gente saia daquela escuridão da morte, né? Da morte espiritual, que a gente consiga vislumbrar Jesus e que nós precisamos tirar essas faixas que nos impedem de caminhar livremente, para que nós possamos caminhar ao encontro de Jesus, que nos aguarda há mais de 2000 anos. Vejam como que ele nos ama, ele nos espera. Mas Emmanuel diz também que a evolução é fruto do tempo infinito. Então, nós vamos com força, com coragem e com a certeza de que nós vamos conseguir, que nós não estamos sós, nós vamos conseguir
caminhar para a luz e encontrar Jesus para sempre. E é interessante essa terceira frase, desligai-o ou desatai-o e deixai-o ir, no livro Palavras de Vida Eterna. Emmanuel tem uma mensagem muito significativa a respeito dessa frase. Ele vai nos mostrar que na nossa vida, né, aqui, enquanto espíritos encarnados, muitas vezes amigos, pessoas que nós amamos, vão-se embora da nossa vida. Quantos casais se separam, né? Infelizmente, encerrando um casamento, e às vezes a pessoa não aceita aquela separação. Ela quer que aquele ser continue com ela. Mas nós não podemos obrigar, não conseguimos obrigar ninguém a ficar conosco, se a pessoa não quer. Então, Emmanuel diz, se alguém não quer, isso nas minhas palavras, tá, gente? Permanecer com você, ficar ao seu lado, desliga-o desse compromisso. Abençoa essa criatura e deixe que ela siga o seu caminho. Então, é uma bela lição também que Emmanuel dá, porque a gente vê nos noticiários, no dia a dia, pessoas que dizem assim, não vai ficar comigo? Não fica com mais ninguém, vai lá e mata. Ah, matei em nome do amor. O amor não mata. O amor não causa infelicidade, não causa morte. Pode ser paixão, mas amor não causa. Então, olha quantas reflexões nós tiramos dessa passagem evangélica. Nós olhamos para nós e pensamos, eu estou, que nem Lázaro, morto para as coisas espirituais, fechado num túmulo, na escuridão do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do ódio, da vingança. Jesus está do lado de fora, me chamando para a luz. Ele é o caminho, né? E eu estou aqui presa. Aí vem os amigos, encarnado e desencarnado, para nos ajudar. E depois de um longo sofrimento, nós ouvimos o chamado e saímos, resolvemos sair daquela inércia, daquela escuridão, né, que nós estávamos vivendo e que gera tanto sofrimento para nós e para quem está ao nosso redor, e aceitamos Jesus. E aí a nossa vida muda completamente. A nossa visão de mundo dá uma reviravolta. E nós mudamos completamente a perspectiva, a forma como nós olhamos a vida. E aceitamos Jesus. Então, gente, é isso. E a mensagem, e Lázaro colaborou na codificação. Uma das mais belas mensagens do Evangelho é a lei de amor, que é a mensagem de Lázaro, né? Então, eram essas as nossas reflexões. Vamos fazer uma prece agradecendo, meus céus, a Jesus esta oportunidade, agradecendo as claridades do seu evangelho de amor, que nos tiram das ilusões do mundo, que nos mostram que nós somos espíritos imortais, que nós fomos criados para a luz
não para as sombras da morte. A nossa gratidão a Deus, a Jesus, aos bondosos amigos espirituais, a Maria Santíssima, nossa mãe, e a todos que nos auxiliam em nossa caminhada, nos apontando o caminho reto, o caminho da paz, do amor, do serviço no bem. E nós somos profundamente gratos por tudo que recebemos. Que Deus, nosso Pai, derrame o seu amor sobre toda a humanidade. Essa humanidade tão necessitada de Jesus, do Evangelho, tão necessitada de renovar, refazer os seus caminhos. Muita paz para todos nós e que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Muito obrigada, meus irmãos, meus amigos, e até a próxima terça-feira, às 19 horas, com o programa Palavras de Vida Eterna. Muita paz para todos e muito obrigada.